Vou iniciar, então, a aula sobre lipídios, que é o último capítulo, né, vamos dizer assim, dessa disciplina de Química dos Alimentos. Então, a gente, né, já estudou os principais componentes dos alimentos e do meio, né, do semestre para cá, a gente começou a estudar os 3 macronutrientes, né, mais importantes aí, e 3 tipos, né, de biomoléculas de grande importância e relevância, né, é a chamada tríade, né, do metabolismo humano, animal, né, de forma geral, que são as proteínas, os carboidratos e, por último, os lipídios, né, não menos importante, né, não é porque é o último que ele é o menos importante, ele faz parte aí dessas 3 biomoléculas extremamente importantes para a vida, né, de forma geral, né. Hoje a gente vai entender como que essa estrutura, e aí a gente vai usar o exemplo de uma célula, como essa estrutura se fundamenta nessas 3 classes, né, de compostos: proteínas, carboidratos e lipídios. Vocês já viram carboidratos, já viram proteínas, então, para fechar essa ideia, é que entra, então, os lipídios, tá? E a gente vai fazer da mesma forma, né, que carboidratos. Então, a gente vai primeiro, né, discutir em termos teóricos, né? Então, o que são os lipídios, quais são as estruturas básicas dos lipídios, as propriedades, as funções dos lipídios, falar de algumas classes de lipídios também, para daí, em seguida, nas aulas seguintes, a gente discutir especificamente a parte de lipídios na área de alimentos, embora a gente já vai falar algumas coisas hoje, e também a parte analítica, né? Então, a gente vai discutir os ensaios de determinação de lipídios e alguns testes, né, de análises de controle de qualidade também, para óleos e gorduras. E aí, olha só que interessante. Eu falei, né, terminei a minha última frase falando óleos e gorduras, né? Porque, em suma, a definição, né, o termo lipídio, a gente acaba usando para óleos e gorduras, né? Essa é a grande verdade. Então, quando a gente fala de lipídio, então, se a gente às vezes está falando com uma pessoa leiga no assunto, se você falar lipídio, talvez ela não entenda. Mas se você falar óleos e gorduras, ela com certeza entende, porque isso faz parte, né, da vida dessa pessoa. Na questão da alimentação, na questão da luta contra a balança, né, do peso. Então, as pessoas sempre associam, né, conseguem associar bem o termo óleo e gordura, né? O que elas não entendem, né, mas a gente, dentro da nossa área, tem que saber, é que óleos e gorduras nada mais são do que lipídios, né? Só que eles são lipídios com características diferentes, né, entre óleos e gorduras, né? A gente vê pelo aspecto, a gente vê pela temperatura de fusão. Então, isso está ligado à estrutura desse lipídio, e a gente vai entender como que funciona. Em termos químicos, os lipídios, eles são compostos orgânicos, né? E eles são formados de forma predominante por carbono e hidrogênio, né? Predominante porque vai ser a composição, né, maior em termos de quantidade, vai ser de carbono e hidrogênio, né? Só que também nós teremos, né, oxigênio, em alguns casos fosfato, fósforo, nitrogênio, enxofre, tá? É mais esperado o oxigênio, a gente vai entender por quê, né? Mas a gente também vai ter para outras situações a presença marcante do fósforo, né? E também nitrogênio e enxofre, né? Um pouco menos do que os 2 primeiros. Os lipídios, eles vão, né, aparecer em todas as células, né, tanto animais quanto vegetais. O lipídio, ele faz parte do processo metabólico das células e, portanto, de todos os animais, né? E as principais características que a gente pode já elencar,
Primeiro, é a baixíssima solubilidade em água, né? E eu acho que esse é um item tranquilo, né, de se imaginar, porque todo mundo que já discutiu a questão de misturas na química já deve ter visto aquela questão das misturas heterogêneas, né? E um exemplo que é sempre usado é quando você mistura, né, água e óleo. E, na verdade, não, eles não se misturam, né? Eles formam duas fases. Essas duas fases formam por quê? Porque o óleo não tem uma boa solubilidade em água. Isso significa que ele é hidrofóbico, né, de forma geral. Então, acabam formando as duas fases. Já se ele não é solúvel em água, ele passa a ser muito solúvel em solventes orgânicos. Quanto mais polares, ou desculpa, quanto mais apolares forem esses solventes, maior a solubilidade, né, do lipídio. Eles não são considerados macromoléculas, então a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, quando a gente fala, ele é um macronutriente. Como nutriente, ele é macro, né? Porque ele faz parte, né, das três grandes famílias, né? Proteína, carboidrato e lipídio. Mas em termos moleculares, quando a gente fala macro, a gente está falando de grandes moléculas, grandes mesmo, né? Então a gente está falando de proteínas que têm milhares de aminoácidos, então são estruturas grandes. No caso do lipídio, isso não acontece. E por que que isso não acontece? Porque os lipídios, eles não formam polímeros, né? Ou seja, é diferente do carboidrato na questão, por exemplo, se você ligar várias glicoses, né, você vai ter o amido, que é uma macromolécula que é, né, e ele é uma espécie de polímero natural, né, vamos dizer assim. Quando você pega os aminoácidos e junta eles, né, vai ligando um no outro, você tem a formação de grandes macromoléculas, que são as proteínas. Mas os lipídios não acontecem isso. Existe uma outra interação que vai acontecer, né, entre as cadeias lipídicas, mas não é uma estruturação em termos poliméricos, né? É uma cadeia ligando na outra. Não, tá? E é justamente por isso que você não tem grandes estruturas derivadas de lipídios, né? E, portanto, ele não tem essa característica. Mas se a gente for, né, mais para o final dessa aula, a gente vai visualizar que ainda bem que isso não acontece, porque é graças a essa forma diferente de interação entre as estruturas poliméricas é que o lipídio ele consegue, um tipo de lipídio especificamente, ser a estrutura, o que vai estruturar uma célula, por exemplo. Se não tiver, talvez se ele não tivesse essas características, essa estruturação celular, em termos de proteção e organização das organelas, não ia acontecer. Né? Quando a gente for discutir, né, a classe dos fosfolipídios, a gente vai entender melhor isso. Quais são as principais funções, né, dos lipídios? A primeira delas, que é uma das mais relevantes, né, é a função energética, né? A gente sabe, né, que o lipídio ele é uma fonte de energia para o organismo, não é a principal no sentido de uso imediato, né? A gente já discutiu isso nas aulas de carboidratos. O carboidrato acaba sendo, vamos dizer assim, a estrutura mais fácil do corpo usar para conseguir energia, e isso acontece porque o carboidrato ele tem uma boa interação com a água, então o fato dele ter uma boa interação com a água também é o que facilita que o organismo use o carboidrato de forma imediata na produção de energia, né? No entanto, se a gente for avaliar a questão da energia que é gerada a partir de cada grama do material, por exemplo, cada grama de lipídio fornece até 9 quilocalorias. Se a gente for comparar com o carboidrato, é menos da metade. Então a gente está falando aí para carboidrato, cada grama, né, de carboidrato, mais ou menos, né, aproximadamente 4 quilocalorias de energia que é fornecida.
Ou seja, se você pensar na questão energética, o lipídio acaba sendo mais favorável. E talvez isso justifique por que o organismo ele opta por armazenar o lipídio, né? Isso na forma de gordura, porque no momento de necessidade, né? E essa é a ideia do armazenamento da gordura, o corpo está pensando, né, a longo prazo, ou seja, pode ser que existam momentos da vida daquela pessoa que ela vai precisar usar aquela reserva energética. Então, para o corpo, é interessante que aquele material que ele está reservando, no fim, quando for ser usado, também forneça uma grande quantidade de energia, né? Então, se você for pensar em termos metabólicos, é vantajoso armazenar lipídio. Você armazena, imagina, você armazenar 1 grama de lipídio, né, que vai te dar 9 quilocalorias, ao invés de 1 grama de carboidrato, armazenar carboidrato, que vai gerar só 4 quilocalorias. Então, não é vantajoso. Eu teria que, para ter a mesma energia, eu teria que guardar pelo menos mais de um pouco mais de 2 gramas, né, de carboidratos para ter a mesma quantidade de energia do que eu tenho quando eu guardo 1 grama de lipídio, né? Então, é uma vantagem para o organismo armazenar, né, o lipídio ao invés do carboidrato. O carboidrato, como ele fornece pouca energia, ele acaba sendo usado de forma imediata. E aí, nesse caso, o corpo, né, acaba quebrando mais moléculas, né, de carboidratos para conseguir uma quantidade boa de energia, né? Isso também é vantajoso, no sentido de reduzir a quantidade de glicose no sangue, tá? Ele também é considerado, né, ele é um bom isolante elétrico, e é estranho, né, falar essa questão de isolante elétrico em termos de metabolismo, mas a gente tem que lembrar que os neurônios, né, que são as células da região cerebral, eles, eles têm regiões, né, que são normalmente as terminações, né, das células de neurônio, onde acontecem as sinapses, né, que são as interações que acontecem, né, entre uma célula e outra, né, e nessas sinapses você tem uma movimentação de elétrons, e portanto você tem uma corrente elétrica, né, que é usada no sistema nervoso. E essa corrente elétrica, ela não pode ser perdida, ela não pode ser dissipada no meio. Então, para evitar a dissipação dessa corrente no sistema nervoso, quem é responsável por isso é exatamente os lipídios, né? Então, você tem alguns tipos de lipídios que estão envolvendo essas regiões de sinapses para evitar a dissipação de corrente elétrica, né? Isso é bem interessante. Ele é um isolante térmico também, isso a gente imagina que vocês tenham alguma noção, já deve ter ouvido falar, né? Mas ele é um isolante térmico porque, principalmente para os animais que vivem em regiões polares, né, de muito frio, o responsável por manter a temperatura do organismo desses animais é a camada de gordura que eles têm, né? Um exemplo clássico são os ursos polares. Então, isso serve, na verdade, para todos os animais, tá? É que fica mais evidente nos animais que vivem em regiões polares, porque normalmente eles têm uma camada de gordura um pouco maior do que outros animais de outras regiões, né? E justamente por essa camada de gordura, ele também acaba sendo um protetor mecânico, né? Então, ele protege os órgãos internos de impactos externos, né? Então, o lipídio também tem essa função. Ele é um transportador de vitaminas, porque a gente tem as chamadas vitaminas lipossolúveis, né? Vocês viram isso naquela atividade que eu passei para vocês. Então, a gente tem as vitaminas lipossolúveis, que são, obviamente, solúveis em lipídios, gorduras. E aí, o que acontece? Imagina essas vitaminas num meio que só tem água, né? Elas não vão ter uma transporte eficiente. Então, como que o organismo resolveu isso? Através dos lipídios. Então, através dos lipídios é que essas vitaminas vão ser transportadas no sistema metabólico, né? No sistema do ser vivo.
As vitaminas que eu me refiro é A, D, E e K, tá? Os lipídios também são precursores de hormônios, ou seja, a partir das estruturas de alguns lipídios, a gente vai ter a formação de alguns hormônios. Alguns exemplos, né? Testosterona, o estrógeno, a aldosterona, o cortisol, né? Então, eles são hormônios que são obtidos a partir de estruturas lipídicas, tá? Os lipídios também têm a função de impermeabilizantes, né? E isso vai acontecer principalmente por conta das ceras, né? As ceras é uma classe de lipídios, né? São lipídios aí com peso molecular maior, né? Tanto é que as temperaturas de fusão são ainda maiores que da gordura, né? E elas estão presentes, por exemplo, em folhas vegetais, para fazer a impermeabilização dessas folhas, favos de colmeias, também para na verdade é para a impermeabilização, para que não tenha entrada de água, e a partir da entrada de água, vocês já devem ter visto, a gente já discutiu quando falou sobre água, a questão de que se tem água pode ter crescimento de micro-organismo, e isso para os sistemas, né? Alguns sistemas não é vantajoso, né? Porque isso pode levar a processos inflamatórios e tudo mais. Então, a cera para as colmeias acaba funcionando como um sistema para evitar a entrada de água. A cera de ouvido, a mesma coisa, né? Então, as pessoas normalmente ficam com aquele negócio, né, cera de ouvido, né, que nojento. Mas a cera de ouvido, gente, ele tem uma função, né, específica, que é exatamente a proteção do sistema auditivo, né? E uma dessas proteções, né, é exatamente evitar a entrada de água, né? Então, ela cria uma repulsa à água, justamente porque, como é um local escondido, né, com pouca iluminação, na parte mais funda do ouvido. Se você tiver água, aí você pode ter o crescimento de micro-organismos, e isso pode gerar um processo inflamatório. E isso no sistema auditivo é muito perigoso. Então, a cera, ela tem essa função, né, nobre, e é uma questão até que é um erro, né, aquelas pessoas que usam o cotonete para tirar toda a cera do ouvido, e na verdade, enfia mesmo, né, o cotonete lá no mais profundo do canal auditivo, isso pode levar a lesões naquela região. Então, a recomendação que os médicos dão, né, em relação à limpeza do ouvido, é que essa limpeza ela tem que ser externa, você não pode tirar, na verdade, parte daquela cera, né, porque ela tem uma função de proteção. Então, é importante ter esse cuidado, tá? E toda essa questão da impermeabilização, ela vai se dar, né, por conta das ceras. As ceras são lipídios de maior peso molecular, tá? E aí, como que a gente pode classificar os lipídios, né? Assim, é um pouco difícil classificar os lipídios, porque não é uma classificação por um grupo molecular, né, por uma função, é mais por características, né? Então, por exemplo, a gente pode caracterizar os lipídios em 3 grandes grupos, né? Os derivados, né, de lipídios, os compostos, que são associações entre lipídios e outras moléculas, e os simples, tá? Eu vou deixar os simples por último, que vai ser o que a gente vai discutir na aula. Primeiro, derivados. Então, aqui são estruturas que derivam de lipídios, né? Então, eles são gerados a partir de lipídios. Então, a gente tem o caso de alguns pigmentos, a gente tem as vitaminas, algumas vitaminas lipossolúveis, então, tanto mais pela característica de ser solúvel, né, no lipídio. Então, a gente tem o caso da vitamina A, a gente tem o caso da vitamina D, por exemplo, né, que tem se falado muito, por conta da pandemia e o fato das pessoas não estarem expostas ao sol e, portanto, diminuir a produção, né, da vitamina D. A gente tem do outro lado os lipídios compostos, né? E aí são lipídios muito importantes, né? A gente está falando dos fosfolipídios, né? A gente vai falar isso mais para o final, e dos glicolipídios, né? Essas classes de lipídios, a gente consegue observar elas bem na estrutura da membrana celular, né? Então, por exemplo, os fosfolipídios vão ser as estruturas que vão dar a montagem,
né, da bicamada lipídica numa célula. Os glicolipídios são as estruturas de glicídios presos a lipídios que têm como principal função aí, eles são como marcadores em membranas celulares, né? Então, eles vão sinalizar alguma coisa para o meio extracelular para que haja um acoplamento, né? Isso vai acontecer por conta desses glicolipídios. E a gente tem o grupo dos lipídios simples, né? Seria a base de tudo, né? Que são as ceras e os óleos e gorduras, né? O nosso foco hoje vai ser na parte de óleos e gorduras, que a gente vai discutir, porque tudo que a gente discutir em cima de óleos e gorduras, vocês vão ver que algumas propriedades e tudo mais vão se aplicar aos outros grupos, tá? E a gente vai comentar isso também durante a aula. Então, gente, para a gente iniciar o estudo de lipídios, é bom a gente relembrar de uma coisinha, né? Quando a gente estudou proteína, a gente viu que a proteína em si, na verdade, ela tinha como base estruturas mais simples. Essas estruturas eram os aminoácidos, né? Então, os aminoácidos que vão se ligando vão formar uma estrutura maior, que são as proteínas. Os carboidratos, a gente viu que a formação dos carboidratos, dos grandes carboidratos, vai se dar principalmente pela ligação de estruturas menores, que são os monossacarídeos, né? Ou os açúcares, né? De forma um pouco mais vulgar. Ou seja, para eu entender o carboidrato, eu preciso estudar melhor o monossacarídeo. Para eu entender a proteína, eu preciso estudar melhor o aminoácido. E agora, entrando na classe de lipídios, qual é a estrutura básica que vai dar forma ao lipídio? A gente está falando dos ácidos graxos. Então, os ácidos graxos serão as estruturas básicas, né, de um lipídio, e, portanto, ao estudar os ácidos graxos, a gente vai conseguir compreender melhor o lipídio, né? Então, a gente vai seguir a mesma analogia das outras aulas, só que agora a gente começa entendendo o que são os ácidos graxos, né? Então, gente, os ácidos graxos, né, por definição, eles são todos os ácidos que são monocarboxílicos. O que significa monocarboxílicos? Mono, carboxílico, a gente está falando do grupo funcional carboxila. Então, são estruturas que têm apenas um grupo funcional carboxila, né? Alifáticos, né, abertos, de cadeia longa, de 4 a 36 átomos de carbono, normalmente, né? Então, a gente está falando aí de estruturas podem ficar bem grandes. E essas estruturas podem ser saturadas ou insaturadas, né? Recordando, saturados não tem dupla ligação, e é a dupla ligação entre carbonos, tá? Não confundam com a dupla ligação da carboxila, certo? Quando a gente fala saturado, a gente está pensando nas ligações entre carbonos. E insaturados, quando há presença de uma dupla ligação, tá? Alguns exemplos de ácidos graxos. O ácido esteárico, né? Ó, como ele é enorme, né? E no final, a gente tem a carboxila. O ácido oleico, na sua forma cis, e o ácido linoleico, né? Que tem uma estrutura um pouquinho diferente. E vocês já percebem uma coisa, né? Em termos de distribuição espacial, por exemplo, o ácido esteárico, ele é bonitinho, retinho, né? Linear. Aí você vem para o ácido oleico, tem uma insaturação, né? Então, esse ácido esteárico, ele é saturado. O ácido oleico é insaturado, né? Porque tem a dupla ligação. Percebem que isso já muda, né? Em termos de conformação, a forma como essa molécula se dispõe no espaço, né? Ou seja, essa insaturação muda essa organização. Se eu colocar mais uma insaturação, eu tenho outra mudança, né? E isso vai ser fundamental no entendimento das propriedades dos ácidos graxos, tá? E o ácido graxo, ele tem algumas propriedades bem interessantes, né? A primeira é a forte polaridade dos grupos carboxílicos,
né, que são capazes de formar com álcoois ligações de hidrogênio, né? Isso acontece porque aqui é onde eu tenho uma região hidrofílica, então a gente diz normalmente, né, na área de lipídios, que é a cabeça hidrofílica, que é correspondente à região onde está o grupo funcional carboxila, né? E a gente tem uma região hidrofóbica, né? Essa região hidrofóbica, ela é hidrofóbica, ou seja, ela não tem interação com a água, né? Não tem uma boa interação. Por quê? Se a gente observar, é só carbono e hidrogênio, certo? Então, percebo, esse ácido graxo saturado, ele tem duas porções. Uma cabeça hidrofílica, ou seja, que interage bem com a água, e uma região hidrofóbica, que não interage bem com a água. O resultado de uma molécula que tem essas duas características, a gente dá o nome de anfipático, né? Então ele tem uma região hidrofílica e ao mesmo tempo ele tem uma região hidrofóbica, né? Para os ácidos graxos insaturados, a gente vai ter a mesma distribuição em termos de ser hidrofílico ou hidrofóbico, com a diferença que a insaturação vai causar uma diferença aqui em termos estruturais do meu ácido graxo, tudo bem? E isso vai acontecer, principalmente vai interferir na questão dos pontos de fusão e ebulição, né? Os pontos de fusão e ebulição, o que que a gente espera, né, para os lipídios? Que eles aumentem com o aumento da cadeia, né? É isso que a gente espera. Mas isso também vai ser verdade, principalmente nos saturados, mas nos insaturados a gente vai ter que avaliar outras situações, que a gente vai discutir mais para frente. Então, em resumo, né, a gente tem ácido graxo saturado, então, sem dupla ligação, e a gente tem o grupo funcional carboxila. Dentro dos insaturados, nós podemos ter o cis, lembra da questão cis-trans? Então, cis, mesmo lado, né? Então, nesse caso, a gente tem que olhar a ligação, a dupla ligação, e os ligantes aqui, eles estão para o mesmo lado, né? No caso, o hidrogênio, eles estão do mesmo lado, portanto, ele está numa conformação que nós chamamos de cis. No momento em que isso é invertido, um dos hidrogênios, a gente passa a ter a situação trans, né? Então, é muito comum você já deve ter ouvido falar, né, da questão das gorduras trans, né, sobre a questão de ser maléfico e tudo mais. E já existem estudos, né, que mostram esse problema das gorduras trans, né. As gorduras trans, né, elas são obtidas normalmente no processo de hidrogenação, né, de alguns óleos. Então, você pega um óleo, que normalmente é insaturado, e hidrogena, que é justamente para quebrar essa dupla ligação e colocar dois hidrogênios aqui, né? E aí ele adquire uma característica de ácido graxo saturado, e aí ele vira uma gordura, né? Vamos dizer assim, que ele fica mais sólido à temperatura ambiente. Só que acontece, no processo de hidrogenação, não são todas as duplas ligações que são quebradas. Em algumas situações, o que acontece no processo de hidrogenação é a inversão de um dos hidrogênios. Então, ele acaba, ao invés de quebrando a dupla, ele se transforma na versão trans. E isso, né, gera uma gordura no final com uma mistura de ácido graxo saturado e ácido graxo insaturado trans. E é esse o problema, né? Então, por isso, né, por conta desses estudos, tudo mais, é que a Anvisa, né, solicitou que todos os alimentos informem sempre a quantidade de ácido graxo insaturado trans por conta dessa situação, tá? E aí, como eu falei para vocês, né, sobre o ponto de fusão, o que que a gente espera? A gente espera, né, que quanto maior a massa, o peso molecular, maior o ponto de fusão, né? Essas estruturas vão ficando mais pesadas e, portanto, a energia que a gente precisa fornecer
para que as interações entre essas moléculas quebrem e ela mude de estado físico é maior. Se a gente observar aqui, ó, essa é uma representação, tá, que a gente dá normalmente aos ácidos graxos, que é C4 é o número de carbonos e aqui é o número de insaturações. Como são todos saturados, né, tudo zero aqui. C4 é o número de carbonos. Percebam que, conforme eu vou aumentando o número de carbonos, o que acontece com a temperatura, né, do ponto de fusão? Vai aumentando. Para os ácidos graxos saturados, isso é meio esperado, porque o único fator que está mudando entre as cadeias é o peso molecular, né? Eles são todos iguais, com a diferença que você está tendo um incremento de carbonos e hidrogênio. Isso aumenta o peso molecular, a cadeia fica maior, portanto, eu vou ter um ponto de fusão maior. Mas aí, quando a gente olha os insaturados, não é bem isso que acontece. A gente até tem, né, um aumento, né, de ponto de fusão em relação ao aumento da cadeia, mas quando a gente observa cadeias, né, com o mesmo número de carbonos, a gente vê uma grande variação do ponto de fusão, né? E aí a gente passa a ter que observar o quê? A questão das insaturações. Então, a presença das insaturações muda essa situação, né? E aí, quanto mais insaturações eu vou tendo, olha o que vai acontecendo com o ponto de fusão, mais baixo ele é, né? Então, perceba, para os insaturados, a gente vai ter que observar a questão das insaturações. Se a gente pegar um C18 das saturadas, por exemplo, ó, um C18 aqui, ó, esteárico, 70,1. Se eu pegar um C18, ó, aqui, todos esses são C18, né? Vamos pegar só um, com uma insaturação. Olha o ponto de fusão, ele é baixo em todas as situações, né? E isso é uma questão que a gente tem que refletir, né? Por que que isso acontece, né? E por que que isso é importante na área de lipídios, tá? E hoje a gente vai falar mais para frente. Deixar surpresa. Bom, gente, em termos de representação dos lipídios, a gente tem duas formas, né? Então, a gente tem a forma que é uma representação que a gente já usa na orgânica, né? Que é a representação por bolas, ou só a fórmula, né? A estrutura, né? Molecular do lipídio. Só que aí a gente tem uns termos que normalmente a gente usa na área de lipídios e que é interessante vocês saberem porque para não confundi-los, né? Normalmente o carbono 1, né, é o carbono da carboxila, né? E a gente chama essa denominação de alfa, desculpa, o carbono 2 de alfa, né? Carbono 3 de beta e assim por diante, né? Isso é só uma denominação para a gente saber que são os carbonos que estão próximos da cabeça polar, né? Ou seja, a cabeça hidrofílica. Aí a gente também tem uma representação para os carbonos da insaturação. Então, aqui, por exemplo, a insaturação está no C9, né? Então, a gente diz que essa ligação é a ligação cis delta 9, ou seja, é uma dupla no nono carbono, tudo bem? E é uma dupla cis, né? Por isso o termo cis. E vocês já devem ter ouvido falar, né, daquela questão do ômega, né? Não sei o que, ômega 3, ômega 9. O ômega, gente, é só a forma como a gente nomeia os carbonos, né, dessa estrutura. Para usar a terminologia ômega, a gente tem que começar a gente conta os carbonos, né, a partir do último, né? Então, aqui, na verdade, esse seria o ômega 1, né? Ômega 2, ômega 3, ômega 4, ômega 5, ômega 6, ômega 7, ômega 8, ômega 9. Então, quando alguém fala assim, é um ácido graxo ômega 9, então significa que é porque tem a insaturação no ômega 9, que é o nono carbono a partir do final, tá?
E aí, né, a gente tem essa tabela com alguns ácidos graxos, né, já com a sua representação. Então, aqui, gente, né, como eu disse, a gente normalmente coloca o número de carbonos, o número de duplas, e também a gente, quando tem a dupla, a gente coloca em quais carbonos tem a dupla, para a gente ter essa noção, tá? Para não ter que escrever, né, a estrutura toda. Então, com isso, a gente já consegue visualizar na cabeça como que é a estrutura desse ácido graxo, né? Aqui a gente tem, né, desde o... Na verdade, esses três primeiros não são considerados, né, ácidos graxos, tá? Porque eles não fazem parte dos lipídios, né? Eles não estão presentes nas estruturas lipídicas. Então a gente começa sempre do butírico, né? Então aqui a gente tem, ó, como vai aumentando a cadeia, aí a gente passa a ter, né, os insaturados, e aí a gente tem os insaturados essenciais, né, vamos dizer assim, para a alimentação humana. Ácido linoleico, ácido linolênico, o ácido araquidônico, né, que tem várias insaturações. Então, aqui é só uma tabela, né, resumo dos principais ácidos graxos. Bom, eu falei de ácidos graxos, mas eu ainda não falei efetivamente dos lipídios. Então, agora entra a questão: como, a partir dos ácidos graxos, a gente vai ter as estruturas de lipídios? E aí a gente tem que lembrar, né, que nos carboidratos eram os monossacarídeos. Eles iam ligando um no outro, formando os grandes carboidratos. Nas proteínas, os aminoácidos iam ligando um no outro e formando os aminoácidos, né? Era algo mais simples. Nos lipídios, não existe essa conformação polimérica, né, das estruturas. É um outro tipo, né, de interação. Então, o que vai acontecer nos óleos e gorduras, né, nos lipídios? O que vai acontecer é que, para você ter a formação dos lipídios, a gente vai precisar, normalmente, tá, de um álcool, tudo bem? Nesse caso, o principal é o glicerol, então é um poliálcool, na verdade, né? Ele tem 3 hidroxilas. E como tem 3 hidroxilas, a gente vai precisar de 3 moléculas de ácidos graxos. E o que vai acontecer aqui? Vocês devem ter visto isso na orgânica. Eu tenho um álcool com um ácido carboxílico. É isso que eu tenho. Se eu tenho isso, gente, eu tenho a possibilidade de uma esterificação. Então, o que vai acontecer aqui é uma reação para a síntese de um éster, né? Então, quando a gente tem a síntese de um éster, vai ter a formação, obviamente, de um éster e a eliminação de uma molécula de água. Só que aqui são 3 reações que vão, né, vão acabar acontecendo. 3 novas ligações ésteres, né? Então, se eu vou ter 3 novas ligações ésteres, significa que eu vou ter 3 moléculas de água que vão sair. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação, né, dessas estruturas, tá? Que a gente vai chamar de triacil, né? Triacilglicerídeo. Então, essa estrutura final é o que a gente tem como um lipídio. Percebam, não é um polímero, né? Igual acontece com carboidratos, proteínas, né? Ele vai formar essa estrutura. Então, ele vai deixar de ser um ácido graxo para formar um triacilglicerol, né? E aí, aqui eu tenho a estrutura básica de um lipídio, tá? Essas moléculas de ácidos graxos, né, que vão dar origem a esse lipídio, não precisam ser os 3 os mesmos, tá? Pode ser uma mistura, a gente vai ver isso, na verdade, tá? Aqui é só por uma questão de representação. Tudo bem? Então, gente, óleos e gorduras, agora a gente pode definir melhor, são substâncias naturais de ésteres neutros da glicerina, né, o glicerol,
com ácidos graxos saturados e não saturados de alto peso molecular, razão pela qual são chamados glicerídeos, né? Ou triacilglicerídeos seria um termo mais apropriado. Preciso mudar isso aqui depois. Então, ó, só para lembrar, né? É uma reação orgânica, gente. Então, você tem um álcool com ácido carboxílico. Então, você vai ter eliminação, nesse caso, de 3 moléculas de água e a formação da ligação éster, que é uma ligação covalente, né? E aí a gente vai ter o triacilglicerol. E aí, agora, né, assim, que a gente entrou mesmo na questão dos óleos e gorduras, a gente precisa, né, lembrar de uma coisa, né? O que é esperado normalmente para um óleo? É esperado que o óleo seja mais viscoso, né? Então, que ele seja líquido, vamos dizer assim, né? E a gordura, o que é esperado? Que seja um sólido, né? Ele é aquele sólido meio, né? Ele não é um sólido com uma alta dureza, obviamente, mas é um sólido, né? E normalmente quando a gente fala óleo, a gente já pensa no líquido, quando a gente fala gordura, a gente pensa no sólido. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? A gente precisa pensar o seguinte: por que isso acontece? Porque assim, ambos possuem a mesma estrutura básica, que é um triacilglicerol, tá? Isso é um fato. No entanto, eles têm essa diferença de comportamento à temperatura ambiente, né? Só que aí entra uma questão, a gente tem que pensar agora nos ácidos graxos que deram origem ao triacilglicerol. Por quê? Se eu tiver um triacilglicerol que tenha só cadeias saturadas, olha como elas tendem a ficar organizadas, né? E por que que elas tendem a ficar assim organizadas, né? Porque como não tem saturação, a cadeia fica bonitinha, linear, né? E aí elas se acoplam de forma muito mais eficiente. E quando isso acontece, a gente tem interações aqui, né? A própria interação hidrofóbica, as interações de Van der Waals também, que são interações fracas, mas existem, né? Entre moléculas mais hidrofóbicas. Então, tudo nessas estruturas favorece para que elas se organizem muito bem, né? O que a gente espera quando a gente tem moléculas que se compactam muito bem, que se organizam muito bem? A gente espera fortes interações entre essas cadeias e, por ter essa capacidade de compactação boa e essas fortes interações, significa que eu preciso fornecer muita energia para quebrar essas interações e torná-las mais maleáveis. E nisso, quando eu falo de fornecer muita energia, eu estou falando de calor, eu estou falando de atingir o ponto de fusão. Porque em temperatura ambiente, estruturas assim tendem a ser sólidas, né? Porque elas estão bem compactadas e com boas interações acontecendo entre essas cadeias, né? Então, por conta disso, por conta dessa organização molecular, elas tendem a ser sólidas, né? E aí o que acontece? Para que eu quebre essas interações, eu preciso fornecer muita energia. É por isso que a temperatura de fusão acaba sendo mais alta, certo? O que vai acontecer? Se eu tiver triacilgliceróis, né, lipídios, cujos os ácidos graxos de origem têm insaturações, olha o que acontece na organização molecular. Essas insaturações, elas acabam criando uma estrutura não muito linear, e isso não é nada favorável para uma compactação entre elas, ó. Percebe o espaço que tem aqui, né? E se tem todo esse espaço, significa que elas não interagem muito bem. Então, força de Van der Waals, isso aí vai ser meio difícil aqui. Isso significa o quê? Que se não tem uma boa compactação e elas não interagem muito bem, por forças de Van der Waals, então a tendência é que elas sejam líquidas. E aí, a temperatura que eu preciso fornecer para quebrar as poucas interações que tem é muito baixa. Isso justifica o ponto de fusão ser
mais baixo para óleos. Então, o que que a gente espera? A gente espera sempre encontrar mais em gorduras lipídios que tenham sido originados a partir de ácidos graxos saturados. E o que que a gente espera para os óleos, né? A gente espera para os óleos que os seus lipídios tenham sido, né, produzidos a partir de ácidos graxos que têm insaturações na sua estrutura, né, fazendo com que o seu ponto de fusão seja menor, né? Então, gente, é isso que justifica por que gorduras são sólidas e óleos são líquidos. E percebam, é errado dizer que a gordura só tenha ácidos graxos saturados, tá? Na verdade, o que a gente vai ver, né, em todos os tipos de gorduras e óleos, é que existe, na verdade, uma mistura, e eu vou mostrar mais frente para vocês, mas os óleos têm mais insaturados e as gorduras têm mais saturados, tudo bem? Então, eu vou mostrar depois, mais para frente, a tabelinha, vocês vão entender isso, tá? Mas é isso que justifica essa diferença do ponto de fusão e essa questão do porquê o óleo é líquido e a gordura é sólida. Tudo bem? E aí, gente, é normal, né? É o que de fato a gente encontra na natureza, que os óleos sejam de origem vegetal. É normal, mas não é uma regra. Tudo bem? E a gordura, que normalmente seja de origem animal, tá? Também não é uma regra, mas acontece na maioria das vezes. Gente, é de se esperar, né, que os óleos sejam de origem vegetal, porque tanto os animais, né, quanto os vegetais usam os lipídios como reserva energética. Nós usamos, guardamos, né, esse lipídio na forma de gordura, mas os vegetais não podem. Os vegetais, eles precisam guardar o lipídio na forma de óleo. Isso se explica de forma muito simples. O metabolismo vegetal é um pouco mais lento que o animal. Então, quando eu tenho um lipídio sólido, isso dificulta um pouco mais para o metabolismo, para ele conseguir quebrar depois esse lipídio. Para nós, não é tanto um problema, porque como o nosso metabolismo é extremamente acelerado, o corpo ele consegue fazer isso tranquilamente. Mas os vegetais não. Então, para evitar um trabalho a mais para os vegetais, os lipídios são armazenados na forma de óleos, né? E aí o que acontece? Por eles terem um metabolismo um pouco mais lento, ter os lipídios em forma oleosa facilita o trabalho para o vegetal, tá? Mas, como eu disse, isso não é regra. A gente vai ter também animais, né, que vão ter, ao invés de gordura, óleos e vegetais a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, a gente tem óleos, tem os vegetais normais, um exemplo é o óleo de amendoim, mas a gente também tem óleo em animais, né, que é, a questão do óleo de baleia, né? Isso, inclusive, é todo um problema por conta da caça às baleias, né, principalmente ali na Ásia, Japão. Então, antigamente o pessoal usava, né, óleo de baleia para poder usar para gerar fogo e iluminar os locais, né? A gente tem as gorduras também, tá? É de se esperar que elas sejam de origem animal, né? Então, por exemplo, a banha de porco, né? Que já foi vilã, hoje não é mais vilã. Então, né? Como vocês sabem, existe toda uma discussão em cima da questão da indústria alimentícia e como ela tem assim um certo impacto, sabe, na mídia. Então, e também, né, na pesquisa em alguns sentidos, antigamente era colocado, né, que a banha de porco é muito perigosa, que não sei o quê. Hoje já se sabe que não é verdade, né? Então a banha de porco, ela inclusive, ela é recomendada
o seu uso em relação aos óleos vegetais, por exemplo, tá? Existem já estudos falando sobre isso, né? E nós também temos as gorduras vegetais, por exemplo, a manteiga de cacau, tá? É um tipo de gordura, né? A gente tem ela no estado sólido e é de vegetal, tá? Mas é normal que o óleo seja de origem vegetal, tá? Mas não regra. E aí, gente, esse gráfico aqui é bem interessante, que é aquela questão que eu falei com vocês, né? De falar assim, os óleos vegetais só têm ácidos graxos insaturados. Não é verdade, né? Ou a gordura animal, né, só tem ácido graxo saturado, né? Também não é verdade. O que a gente vai observar é que existe uma variação e que, por exemplo, nas gorduras, né, mais para essa região, a gente tem mais o quê? A gente tem mais ácidos graxos saturados. Mas a gente também tem insaturados, monoinsaturados nesse caso, e os polissaturados, né? Mono, uma insaturação, poli, mais de uma, certo? Então, isso é para acabar com aquela história, né, que as pessoas falam e é errado. A gente tem mais, para a gordura, a gente tem mais ácidos graxos saturados. Quando a gente vai descendo nesse gráfico, a gente vê que essa tendência vai mudando. E por quê? Porque daí a gente está entrando na região dos óleos, né? E aí, quando a gente entra na região dos óleos, né, a gente nota uma predominância dos poliinsaturados, com exceção do óleo de oliva, mas o óleo de oliva ainda assim tem uma quantidade enorme de monoinsaturados, né? Então, é insaturado de qualquer forma. E pouquíssimos, dos saturados, né? Então, isso para todas essas classes. O que eu quero dizer com isso, e vou usar outro gráfico para demonstrar, é a mesma coisa, ó. Então, óleos, né? A gente tem a parte de óleos e aí a gente vai para a parte de gorduras, né? Então a gente tem, para os óleos mais mono e poliinsaturados, e esse gráfico traz uma nova informação que são os transinsaturados, né? Os insaturados trans. Percebam que a gente não encontra, olha só que interessante, né? Para aqueles alimentos assim um pouco mais naturais, que não foram processados, a gente nota que não tem trans, né? A gente percebe saturado, monoinsaturado, poliinsaturado, né? Mas aí, quando a gente vai, né? Quando a gente vem aqui um pouco para os alimentos que já passaram por algum tipo de processamento, a gente vê um alto teor de gordura trans, né? A gente também vai ter para alguns alimentos, né, de origem animal, um pouquinho só de gordura trans, né? Mas o predominante ainda assim vai ser os saturados, certo? E a gente vai ter pro salmão, olha o salmão, que interessante, ele é bem equilibrado, né? Então ele tem uma quantidade de saturado, monoinsaturado e poliinsaturado bem equilibrado, né? E agora, gente, entra uma questão. Lipídio, né? Óleos e gorduras é importante para o organismo? É, é muito importante para o organismo, né? Por algumas razões que eu já falei das funções, né, no início, de isolante térmico, isolante elétrico, impermeabilizante. Só que os lipídios também vão participar de um processo muito importante, né? Que é a geração de energia. Normalmente, né, quando a gente fala em geração de energia no organismo, a gente pensa só na glicose, né? Então, normalmente a via é de fato, né, a via que vai acontecer primeiro, mas não é a única, né? E aí o que vai acontecer? Por que é importante, né, no metabolismo os lipídios? No metabolismo, gente, a cadeia lipídica, ela vai ser quebrada. E para que ela vai ser quebrada? Ela vai ser quebrada para gerar elétrons
que vai entrar na cadeia transportadora de elétrons, tá? E também para formar o acetil-CoA, tá? O acetil-CoA que vai participar do ciclo do ácido cítrico nas células, especificamente na mitocôndria, né, na organela celular. Percebam, então a gente vai ter o ácido graxo, né, que vem do lipídio, obviamente. Bom, que vai ser usado para ser quebrado, né, fornecer carbono para o acetil-CoA e também fornecer elétron. Para onde esse elétron vai? Para a cadeia transportadora de elétrons. E a partir desse sistema, eu vou ter a geração de ATP, que é a energia que o organismo vai utilizar, né? O glicerol também acaba sendo aproveitado de alguma forma. Ele vem para a produção do piruvato para entrar nesse sistema aqui, né, do ciclo do ácido cítrico, tá? Então, obviamente, a minha ideia aqui, gente, não é explicar detalhe por detalhe de todo o processo, mas é demonstrar para vocês o impacto que existe dos lipídios na geração de energia dentro da mitocôndria, né? Então, além da rota que vem a partir do carboidrato, a gente também vai ter a rota a partir do ácido graxo. E esse ácido graxo veio de uma quebra do seu lipídio correspondente. E o organismo vai usar tudo. Ele vai usar o ácido graxo, ele vai usar o glicerol, tá? Isso tudo para quê? Para gerar elétrons, para entrar na cadeia transportadora de elétrons, e aí eu ter a geração de ATP. Tudo bem? E aí, agora eu vou falar de uma classe muito interessante dos lipídios, né? Assim, na verdade é uma classe fenomenal, né? Que são os fosfolipídios. Os fosfolipídios, gente, eles vão seguir a mesma ideia de um lipídio, tá? Então eu tenho um glicerol, só que nos fosfolipídios, só duas hidroxilas que vão ser usadas para ligar nos ácidos graxos, né? Porque um vai ser usado para ligação com o grupo fosfato, né? E isso vai dar origem a uma estrutura que a gente chama de fosfolipídio. Então, o fosfolipídio, ele tem uma região hidrofílica também, tá? Só que agora vai ser por conta de um sistema que tem carga negativa aqui e carga positiva aqui, ou seja, como ele tem essa ionização, essa diferença de cargas, né? Então, isso quer dizer que ele interage bem com água, né? Então, por isso que essa aqui é a porção hidrofílica, a cabeça hidrofílica. E a gente vai ter a cauda hidrofóbica, que vai ser oriunda dos ácidos graxos de origem, tudo bem? E aí a gente vai ter, normalmente, a representação em termos de desenho é isso, né? A gente tem a cabeça hidrofílica e a cauda hidrofóbica, né? E por quê? E isso, né, leva a uma estrutura, como eu disse, anfipática, né? Ou seja, ela tem tanto afinidade pela água, quanto afinidade por gorduras, óleos e gorduras, né? E, gente, qual que é a grande importância, né, dos fosfolipídios? É a estrutura celular, a membrana celular. Essa aqui é uma representação da membrana celular. E vocês estão vendo essas pequenas estruturas aqui, ó, cabeça, cauda, cabeça, cauda, cabeça, cauda, né? Isso aqui, gente, é uma camada de fosfolipídio, né? Então, o que está acontecendo? Ele se organiza dessa forma por conta das próprias interações. Então, perceba, ele se organiza. De um lado ficam a cabeça hidrofílica, ou seja, por que está cabeça a cabeça? Porque são as estruturas hidrofílicas. Então, elas se organizam dessa forma. Além disso, o que tem aqui para fora, né, da célula? A gente tem o meio aquoso. Então, essa estrutura aqui, ela vai se organizar de modo a deixar tudo que é hidrofílico, direcionado para a água,
e para o outro lado vai ficar tudo que é hidrofóbico. Só que aí tem um outro problema. O que tem para dentro da célula? É o citoplasma, e a base do citoplasma é água. Como que de forma evolutiva isso se resolveu? Ora, aqui eu tenho hidrofílico para fora, hidrofóbico para dentro. Então, como que isso foi resolvido? Né? Pela questão da parte interna, que é a água também. Ora, eu vou formar uma segunda camada, onde o que é hidrofóbico fica para dentro, interagindo com o que é hidrofóbico, e o que é hidrofílico fica para fora para interagir com o que é hidrofílico. Gente, e por que que isso é extremamente importante? É assim, eu não sei nem explicar a grande importância, de tão importante que é. Não adianta nada você ter lá os primeiros aminoácidos que se juntaram, formaram as proteínas primordiais ou os peptídeos primordiais, e aí começou a ter a formação de organela. Nada disso adianta se a célula não tiver uma proteção. Se não existir nada que proteja e organize essas organelas. Então, vocês entendem do que eu estou falando? Talvez, vou arriscar falar isso, não existiria estrutura celular sem a bicamada lipídica, porque não haveria como todo esse sistema funcionar. A bicamada lipídica, ela estrutura, ela organiza essas organelas dentro do citoplasma e ela protege, né? Grande parte da proteção que acontece do citoplasma é por conta da bicamada lipídica, né? Tudo, né? Sinalização, tudo isso vai acontecer, ela é a porta de entrada, né? E ela é uma porta de entrada que ela é bem segura, por quê? Porque ela vai criar mecanismos para não permitir que qualquer coisa entre ou que qualquer coisa saia, né? E ao mesmo tempo, olha só que interessante, ela forma essa bicamada, mas essa bicamada ela não é rígida, porque algumas células precisam ter, né, essa maleabilidade para todos os processos que vão acontecer, né, divisão celular e tudo mais. Então, percebam, você tem uma estrutura que protege e ao mesmo tempo não é rígida, ela é mais maleável, né? E isso é muito importante do ponto de vista da evolução da vida no planeta, né? Então, é o que eu estou falando. As pessoas, quando falam sobre a origem da vida, citam muito a questão dos aminoácidos e dos peptídeos primordiais. Então, os primeiros peptídeos que foram dando origem às primeiras proteínas e assim vão dando origem às primeiras organelas, mas nada disso poderia ter ido para frente se não tivesse uma forma de compartimentalizar essas organelas e protegê-las do meio, né? E isso, gente, é muito interessante de falar, porque é uma estrutura muito inteligente, né? E além, né, só para complementar, além disso, além da bicamada lipídica que se organiza dessa forma, um outro tipo de lipídio que vai ser importante para melhorar essa maleabilidade, essa fluidez da bicamada lipídica é o colesterol, né? Que todo mundo fala dele, antigamente era o vilão, né? Mas o colesterol, ele tem uma função primordial em tornar essa bicamada lipídica mais maleável, né? E existem muitos grupos de pesquisa que estudam exatamente essa questão, né, da participação do colesterol nessa formação da bicamada lipídica. E por que que o colesterol ele pode interagir aqui na bicamada lipídica? Porque ele é um lipídio também. Então, se ele é um lipídio, ele também vai ter um componente, né, que vai conseguir, vamos dizer assim, se enterrar na bicamada e fazer parte daquela estrutura. Além disso, só para não esquecer, lembra que eu falei, né, das glicoproteínas, então, ou glicolipídios? Então, são essas estruturas, ó,
de açúcares que ficam presos, né? Eles ficam presos em lipídios e eles funcionam como uma espécie de sinalizador, né? Até comentei que com o avanço da microscopia, a gente já tem imagens, eu esqueci de pegar para essa aula, da membrana celular, e na parte superior dela, várias, como se fossem fios de cabelo, assim, parecem fios de cabelo, e na verdade são as estruturas de glicolipídios, né? Porque a membrana celular em cima, ela tá cheia dessas estruturas, porque são essas estruturas que acabam sendo responsáveis por boa parte da sinalização celular, ou seja, né, de você promover um acoplamento específico, né, entre a membrana e algum componente, alguma enzima, alguma coisa que está, né, passando na parte extracelular. A gente também tem, né, as proteínas, né? Lembra que eu comentei nas aulas de proteína? Então, as proteínas, perceba, a gente tem proteínas, né, periféricas, proteínas integrais, né? A gente tem proteínas integrais que elas meio que são estruturas que vão servir como caminho para espécies que não conseguem entrar direto na bicamada lipídica. E essas estruturas de proteína, não sei se vocês lembram, né? Por que, que uma determinada proteína vai ter uma certa quantidade de aminoácidos mais polares, outros mais apolares? Isso vai depender da função dessa proteína. Então, percebam, essa proteína aqui, provavelmente, na região de fora dela, né, principalmente aqui, dentro da bicamada lipídica, devem, a estrutura dela devem ter basicamente aminoácidos mais apolares. Por quê? Isso facilita que eles fiquem nesse meio mais apolar. Ao passo que os aminoácidos dessa estrutura mais externo, provavelmente você tem uma quantidade maior dos polares, né? Então percebam, tudo no organismo e em relação à bicamada lipídica é planejada, é bem estruturada para que tudo funcione, tá? Essas proteínas, gente, também, só para falar de uma questão bem atual, tem um tipo, né, de proteína que é chamada ACE2, que tem sido aí o alvo de estudo, porque parece que é por ela que ocorre o acoplamento da, da SARS-CoV-2, né, que é o vírus da Covid-19. Parece que ela se acopla a um tipo de proteína chamada ACE2, né, que fica também na membrana celular. E esse acoplamento acontece, né, com uma outra proteína que tem no vírus, que é a proteína spike, né, que é a proteína S que eles chamam. E parece que essa proteína ela se acopla bem à AC2. Quando ela se acopla, ocorre uma ativação na célula e isso permite a entrada do SARS-CoV-2 dentro da célula, né? E olha só que interessante, né? Assim, é interessante só em questão, né, de atividade viral, né? Mas quando ele entra, né, na verdade ele já tem uma proteção, né, que também são lipídios, mas quando ele consegue entrar na bicamada lipídica, ele acaba levando alguns lipídios com ele que formam como se fosse uma esfera, né? E o vírus fica protegido dentro, né? Então isso serve até como um mecanismo aí para ele não ser percebido, né, no meio intracelular. Então, para vocês entenderem como que, né, um sistema como esse funciona e acaba sendo prejudicial para o organismo, né? Então, tudo acontece porque, de alguma forma, esse vírus, ele tem uma proteína que consegue se ligar a uma proteína das nossas células para ativar e entrar no meio intracelular, né? Então, e aí todo estudo que existe é justamente para evitar criar algum mecanismo para que isso não aconteça, né? Isso aí foi só um adendo por conta do assunto atual, né? Já que a gente está tendo essa aula justamente por causa desse maldito vírus. Além disso, gente, da bicamada lipídica, é de se esperar que os fosfolipídios eles também formem camadas únicas, né? Então, sem ser a bicamada lipídica, ele forma uma única camada, né?
Mas isso vai acontecer principalmente quando o que tiver dentro for óleo também, né? Porque daí não há necessidade de ter uma segunda camada, né? Isso aqui, gente, nós costumamos chamar até de micela, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, em TPI, alguma coisa assim. Então, isso vai justificar a ação emulsificante de alguns lipídios, né? Um exemplo é a lecitina ou a fosfatildilcolina, que é muito usado, né, na área de alimentos como emulsificante. E por que isso? Porque ele acaba criando uma micela, ou seja, ele cria pequenas gotículas muito pequenas que acabam se dispersando naquele meio. E esse é o processo de emulsificação, né? Na verdade, é a formação dessa micela que consegue ficar bem distribuído no meio aquoso, justamente porque a parte externa dessa micela tem boa interação com a água, né? Então, isso que acaba facilitando todo esse processo. E aí, gente, uma outra classe de lipídios, né, que já não seguem bem a estrutura, né, que a gente viu até agora dos lipídios do triacilglicerol, mas que são considerados também lipídios, são a classe dos esteroides, né? É comum a gente pensar esteroides como uma coisa, né, ruim, no sentido de que o pessoal acaba usando, de fato, alguns esteroides modificados para a questão de musculatura, enfim. Então as pessoas acabam associando muito a algo não muito bom, né? Mas, na verdade, os esteroides é uma classe de lipídios, né? E o principal, vamos dizer assim, né, dos esteroides é o colesterol, né? Eu comentei do colesterol naquela questão da fluidez da bicamada lipídica, mas o colesterol também é extremamente importante porque ele é precursor de diversos hormônios, entre eles o cortisol, né? O cortisol, gente, ele é um hormônio extremamente importante, né? E eu acho que é um hormônio aí que é importante a gente discutir por algo que tem sido, vamos dizer assim, a tendência da humanidade nesse momento histórico, né? Que é a questão do estresse, a questão da ansiedade, dos transtornos, né, ligados à ansiedade de forma geral, e muitos decorrem da questão do estresse, né? Então isso aí a gente, né, no fim, se você parar para pensar, a gente vive a era, né, dos transtornos, né? E é muito comum, né? As pessoas às vezes com uma questão até de preconceito e de minimizar, né? Costumam falar que, né, isso é coisa da sua cabeça, né? Tanto para o estresse quanto para aquilo que é decorrente, né? Como ansiedade, que é frescura, né? Que isso não faz nada, né? E na verdade não, né? A gente já sabe, já existem diversos estudos na área neurológica, na área psicológica, psiquiatria, que já demonstram, né, a resposta física ao estresse ambiente, né? Então, isso é uma questão de saúde pública e é extremamente importante, né? E dentro desse contexto, o colesterol ele está envolvido por quê? Porque ele vai ser o precursor, ou seja, da cadeia dele a gente vai ter origem ao cortisol. E aí o que que acontece? O cortisol, gente, ele é como se fosse, eu não sei se é o termo correto para a área biomédica, né, médica, mas ele acaba funcionando como um sinalizador de que alguma coisa não está boa no organismo. Por quê? Ele normalmente é uma resposta metabólica ao estresse exterior, né? O estresse exterior que eu digo é o estresse do ambiente, o estresse que a pessoa está suscetível. Então, quando isso acontece normalmente, né, existe toda uma rota metabólica que vai gerar no final a liberação de adrenalina e cortisol, né? E essa mistura, né, de adrenalina e cortisol, eles acabam gerando alguns fatores, alguns sintomas que no fim são sinais de que alguma coisa não está boa no corpo. Então, por exemplo, respiração acelerada, o corpo começa a converter glicogênio que ele armazena, né,
em glicose, e isso acaba indo para a corrente sanguínea, aumentando, fazendo com que aumente os níveis de glicose do sangue e automaticamente o corpo comece a liberar insulina também. E a gente já discutiu a questão dos problemas ligados aos picos de insulina, né? A gente tem um problema de aumento de pressão arterial, problemas na visão, a aceleração de batimento cardíaco, a digestão passa a ficar um pouco mais lenta, suor, né? Então, assim, existem vários sintomas que acabam aparecendo, não é frescura, não é nada disso. Isso é uma resposta do organismo ao estresse do ambiente, né? E isso é um problema de saúde, porque tudo isso que está acontecendo pode levar a outros problemas subsequentes. E é aí que a gente tem que ter atenção, né? Que podem afetar determinados órgãos, determinados sistemas, tá? Então, isso é muito importante e é algo que a gente não pode simplesmente fingir que não acontece, tudo bem? Bom, outra classe que a gente tem é a classe dos carotenoides, né? E é bem interessante porque a gente teve, né, nos últimos tempos, muitos grupos que trabalharam, né, com os carotenoides, em TCCs e tudo mais. E o principal deles, né, que inclusive deu a origem, né, ao nome, é o nome carotenoides, é o beta-caroteno, né? Então é um tipo de lipídio também. E ele, olha só que interessante, ele vai ser, o beta-caroteno, ele é o precursor da vitamina A, né? A vitamina A, que é uma lipovitamina, né? E percebam, a vitamina A, na verdade, é metade do beta-caroteno, né? Com a adição de uma hidroxila. E a vitamina A, né, costuma estar muito associada à saúde dos olhos, né? E o beta-caroteno, ele tem origem nas cenouras, né, nos alimentos com uma coloração mais laranja, normalmente tem a presença aí do beta-caroteno, tá? Que também é um lipídio de extrema importância e que para alimentação, por exemplo, também vai ser importante porque ele vai ajudar na geração de vitamina A para o organismo. Tudo bem? Então, gente, basicamente era isso que eu queria discutir com vocês. Uh, Me perdoem pela emoção de falar sobre a bicamada lipídica, mas é realmente um tema muito importante. E isso demonstra, né? E é como eu falei para vocês, na verdade, né? Não é porque eu estou falando de lipídios, por último na disciplina, que ele é o menos importante. Não, em hipótese alguma. Se a gente pensar dentro daquilo que a gente estudou até agora, carboidratos, lipídios e proteínas, né? Eles têm funções muito específicas e tudo no organismo só é funcional porque existe essa interação entre eles, né? Existe, cada um tem a sua função e o que parece mais doido de se pensar é que a partir do momento que você tira um do sistema metabólico, o meu sistema metabólico ele praticamente não existe, né? Então, não existe, né, aquele que eu poderia não ter, aquele que poderia não fazer parte da minha alimentação. Não existe, porque os três são fundamentais. Os três têm funções importantíssimas no nosso organismo, na natureza de forma geral, tá? Então, agora, eu finalizo a parte de introdução teórica. A minha ideia era passar uma noção geral sobre lipídios, espero ter feito isso. Agora, conhecendo sobre lipídios, a gente já tem aí como estudar a parte de análise de lipídios, né? Então, conhecendo as propriedades do lipídio, a gente já tem algumas noções de como que a gente vai trabalhar na parte laboratorial, tudo bem? Então é isso, gente. Eu dou por encerrada essa aula e agradeço vocês. Tchau, tchau.